Senhor presidente, colegas parlamentares, visitantes que acompanham o trabalho dessa comissão na tarde de hoje e desde muito cedo, eu quero, antes de tudo, informar que ao adentrar o corredor para acessar essa sala, para participar dessa comissão, dessa reunião, uma senhora do povo me abordou nos seguintes termos: eu me sinto, dizia ela a mim, como mãe do Glauber. Ela dizia, em geral, nós mulheres do povo nos sentimos assim, né? Mãe do Glauber. Imaginemos eu fui companheira da Saudade, a mãe do Glauber, prefeita de uma cidade do interior do Rio, companheira do meu partido, do PSB, também era o mesmo partido do Glauber, de vê-la, no final de sua vida, ser agredida verbalmente por bandidos. Esse movimento é um movimento de bandidos que vive a provocar diferentes lideranças políticas a pretexto de aparecer. Eles não aparecem senão cometendo situações, crimes como esse. Eu não teria, companheiros e companheiras, argumentos mais convincentes, mais competentes na defesa do Glauber e do seu mandato do que já foi feito nessa sessão hoje. Todas as intervenções se fizeram numa linha muito competente do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, e eu não me sentiria em melhores condições de fazer a defesa por esse ângulo do que foi feito aqui nessa sessão. Então eu não entendo que haja necessidade de mais argumentos nessa área para convencer os membros dessa comissão que vão ter a responsabilidade histórica, a responsabilidade política de julgar um mandato popular nessa casa. Companheiros, companheiras, eu fui a primeira deputada que recebi o Glauber no seu primeiro mandato. Ele chegava aqui na Câmara, jovenzinho, e foi para a comissão onde eu atuava, que era a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Bem jovenzinho. Ele é jovem ainda, mas bem mais jovem. E eu tive a impressão de que era um menino que vinha aprender. Eu comecei a aprender com o Glauber desde aquela primeira reunião dele na Comissão de Comunicação, Ciência e Tecnologia, onde nós trabalhamos muito tempo. E foi a partir daí que a nossa parceria, a nossa convivência e o nosso compromisso político se instalou até os dias de hoje. Por isso eu me sinto, pessoalmente, como companheira e amiga da Saudade de tua mãe, e como companheira sua nessa casa há muitos mandatos, o que está ocorrendo com você. Os argumentos todos que foram usados aqui, a favor e contra, não tocam no essencial. É que você incomoda, Glauber. As pessoas que cometem crimes éticos nessa casa não aguentam mais você, querem se livrar de você, porque você é consequente, você é competente e você é íntegro. E isso não suportam os criminosos que usam a política no seu próprio interesse e não respeitam a decisão soberana de quem os elege. Esse processo não vai ser mais um processo, vai ser o processo que vai determinar, historicamente, a relação entre a sociedade civil e o Congresso Nacional. Não dá mais para manter a relação entre a sociedade civil e a sociedade política a qual nós pertencemos no Legislativo, sem haver um compromisso com o originário do poder numa democracia, que é o poder popular. Quem confere mandatos, quem vota e escolhe representantes no Legislativo e no Executivo, numa verdadeira democracia, é o dono do mandato. Ninguém tem o mandato do Glauber, nem mandato de nenhum de nós, a não ser o eleitor e quem o mandou para essa casa. É que o nosso sistema democrático é um sistema imperfeito. Aproveitemos, portanto, esse debate que está se fazendo com muita profundidade e com muita competência por muitos que aqui vieram, sobretudo os nossos companheiros que conhecem o Glauber, que tem com ele um compromisso político de nos mantermos fiéis ao povo, ao representá-lo nessa casa, para que seus direitos sejam assegurados. Então, meus companheiros, minhas companheiras, meus senhores e minhas senhoras, é insuportável acompanhar essa sessão aqui e reiterar o resultado que saiu da comissão do Conselho de Ética, por um relator que cometeu o crime e que não foi
sequer julgado, processado, que é o Paulo Magalhães. Eu estava nessa casa em 2001, quando um jornalista, Quincas Muniz, de Salvador, esteve aqui com um grupo de deputados estaduais para apresentar um livro que ele estava publicando e que não agradava ao deputado Paulo Magalhães. E o Paulo Magalhães, ao invés de travar um diálogo com o autor daquele livro, que tratava, evidentemente, de um tio, ou de um irmão, ou de um tio do Paulo Magalhães, ele simplesmente o agrediu fisicamente. E o diário da Câmara, dessa data, de 5 de abril de 2001, consta o meu pronunciamento denunciando essa violência e denunciando a necessidade de se julgar eticamente o comportamento do deputado Paulo Magalhães. Aí, de repente, eu me vejo também no Conselho de Ética com um companheiro fidelíssimo aos seus compromissos políticos e a ética na política está sendo julgado e o seu mandato, né, sumariamente cassado. Eles já decidiram sobre os destinos do teu mandato, que não é teu, é do povo do Rio de Janeiro. O povo do Rio de Janeiro tem que ser consultado o que acha do que está acontecendo nessa casa em relação ao mandato dele, que você os representa aqui nessa casa. Esperemos que esse debate não só reveja a injustiça que se comete nessa decisão do Conselho e que tudo indica tende a ser mantido pela Comissão de Constituição e Justiça, que isso sirva para que a sociedade avance na compreensão do que é uma democracia. O originário do poder numa democracia não é o parlamentar, é o povo soberano que escolhe e que tira mandatos, e não um conselho de ética contaminado por ódio, por vingança, que é o que está acontecendo com você, meu companheiro de luta, Glauber Braga. Estamos aqui com você. Você está, antes de qualquer discussão que se fizesse, na posição desses que te condenaram no Conselho de Ética. Você já foi condenado pelo que você está fazendo na casa, a tua coragem, a tua fidelidade ao mandato, a tua integridade, a tua competência, a tua bravura, a tua coragem. Você é um homem corajoso, você não teme, por isso eles não te suportam. Eles querem se ver livre de você, mas o povo brasileiro vai dizer não a isso. Nós estamos percorrendo esse país afora e vamos fazer isso durante o tempo que nos resta. Os meses que nos foram designados para reverter essa decisão, não pelas mãos de deputados que não têm compromisso com a democracia, nem muito menos com o poder popular, mas reverter na política e dizer não a essa condenação sumária de um mandato popular, dignamente representado e defendido e exercido de forma exemplar nessa casa. Chegar à minha idade, no 7º mandato, e me ver nessa situação de assistir a isso, é insuportável. Eu espero que eu não parta antes de ver corrigida essa injustiça. Houve cabras marcados para morrer, como o João Pedro Teixeira, assassinado pela ditadura militar por lutar pela reforma agrária. Nós estamos nessa sala, diante de um quadro onde o mártir da independência estava para ser enforcado, porque defendia a independência e a soberania do Brasil. Por favor, conceda mais tempo. Vamos de comemorar sua data, 21 de abril. Tudo isso faz parte da história política desse país e tem que ser resgatado. É uma memória que serve de inspiração e serve de referência para os novos, atuais e os próximos, futuros representantes do povo nessa casa. Portanto, o mandato do Glauber é intocável, porque ele não deu nenhum motivo para ver não o seu mandato, mas o mandato do povo do Rio de Janeiro sendo cassado sumariamente, injustamente, nessa casa, por essas comissões. Também não suporto que a Comissão de Constituição e Justiça abdique de suas prerrogativas de fazê-lo de forma isenta. O julgamento que está fazendo aqui é inaceitável. Já não foi aceitável a decisão sumária do Conselho de Ética sem condições objetivas de justificar a decisão que tomou. Muito mais essa Comissão de Constituição e Justiça, eu não sou membro dela, mas não me conformo de ver como essa comissão se comporta de forma absolutamente omissa. Não, vocês não estão aqui para julgar o que foi definido pelo Conselho de Ética. São os aspectos legais, formais da justiça, que é a prerrogativa própria dessa comissão. Portanto, senhor presidente, agradeço a oportunidade de, não ser membro dessa comissão, poder me manifestar. Eu sou representante do povo. Eu zelo pela democracia. Eu vivo pela democracia. Toda a minha vida foi dedicada à democracia popular.
O soberano povo exercendo o poder em todos os espaços de poder dessa sociedade. Portanto, Glauber, você fica, porque o povo brasileiro quer que você continue a representar o povo do Rio de Janeiro nessa casa. Obrigado. Olha, eu sempre tive aqui, desde que assumi o meu mandato, uma atitude, uma relação de respeito com todos os parlamentares. Independente das posições políticas, independente das suas orientações ideológicas. Alex Manente, o relator, foi líder junto comigo em 2023. Apesar de sermos de campos políticos diversos, sempre mantivemos uma relação de respeito. Agora, o que está acontecendo aqui, o que começou no Conselho de Ética, está acontecendo aqui, e que se não for interrompido aqui vai a plenário, é ultrapassar uma linha vermelha. Ultrapassar uma linha que significa caçar um deputado pela sua posição política e ideológica. E aí, isso leva a todos nós, quando se ultrapassa uma linha como essa, a expor a hipocrisia. A colocar quem são os julgadores. Quem é que vai julgar o Glauber no plenário, caso o recurso não seja aceito hoje? Uma das pessoas que vai julgar o Glauber e vai ter direito a voto sobre a cassação do Glauber é o deputado Éder Mauro. O deputado Éder Mauro houve um processo contra ele por ter agredido um outro deputado numa sessão do Conselho de Ética. Houve um outro processo contra ele por ter agredido com um soco um cidadão aqui no corredor das comissões. Esses processos sequer foram levados para o Conselho de Ética. Estão em alguma gaveta da mesa diretora há mais de ano. Quem vai julgar o Glauber, e aliás, fez com que esse processo chegasse até aqui, é o relator Paulo Magalhães, que também é membro desta comissão, vai poder votar hoje. E que, como foi amplamente noticiado, agrediu com um soco um jornalista há alguns anos aqui na casa. Então, gente, se isso não é processo sumário, com 2 pesos, 2 medidas, Manente, de cassação política, não dá para dizer o que é. Vou além. Agora, há poucos dias, foi decretada a perda de mandato do Chiquinho Brazão, preso há praticamente 1 ano, pelo assassinato da Marielle Franco. Um processo que o Conselho de Ética pediu a cassação há 8 meses e ficou 8 meses dormindo em berço esplêndido, e agora ele foi cassado por falta. Não foi pelo mérito, foi por falta. Na medida em que está preso. Eu não acredito em coincidências na política. Nem na vida, aliás. Quando você vê o caso do Chiquinho Brazão, Renildo, entrando agora, o que todos devem se perguntar é por que agora? E aí, acho que nem o mais ingênuo, nem a velhinha de Taubaté, conhecida pela sua ingenuidade, olharia isso e não pensaria, aí tem coisa. E o que tem aí é uma tentativa absurda de criar a ideia de 2 lados para tentar legitimar a cassação do Glauber Braga. Então, se diz, olha, o Brazão perdeu o mandato, um lado foi atingido, agora se cria as condições para que o Glauber perca o mandato. Qual é a falsidade por trás dessa equiparação? É que o Brazão é o assassino, preso, e o Glauber simplesmente reagiu com um chute na bunda a um provocador de um movimento que representa o pior da política brasileira, que é o MBL. Provocado em seu local de trabalho. Então, gente, o golpe está aí. Cai quem quer. Porque é inadmissível que essa falsa equiparação seja utilizada para cometer uma injustiça contra o Glauber. E é esse caminho que a CCJ vai dar hoje se não aceitar o recurso. Por fim, e eu acho que o mais preocupante dessa história é se consagrar um método. Pinato, e aqui
Meus cumprimentos ao deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, que foi visitar o Glauber quando estava em greve de fome num plenário ao lado, que colocou a sua oposição a este processo sumário e político de cassação, como outros deputados que não são do campo de esquerda. O Ivan estava citando aqui agora há pouco. Porque é um escândalo. E aqui, o que se cria com isso é um precedente muito perigoso. Porque pensem só, gente. Ninguém mais, se esse processo seguir adiante, vai poder reclamar de sofrer as provocações mais abjetas no seu espaço de trabalho, aqui na Câmara dos Deputados, e vai ter que ficar caladinho. Porque se encostar um dedo, vai ter um precedente de cassação. Provocador tem dos dois lados. Gente disposta a provocar pode ter dos dois lados. Nós da esquerda sempre colocamos para a nossa militância que existem limites. Que tem coisas que não devem ser feitas. Limite que alguns deputados, que inclusive já foram caçados por corrupção e aqui estão rindo, não conhecem. Então veja, agora, o que nós vamos dizer para alguém que queira provocar um deputado de direita? Ela não tem mais nada a dizer. Porque essa pessoa vai ver isso e ver que a provocação e o método foi premiado. Então, se abre um precedente extremamente perigoso. Eu vejo alguns deputados aqui tratando com escárnio, com pilhéria, com falta de seriedade. E aí eu vejo ali um deputado do PL que virou manchete de jornal há uns meses, Fernanda, porque ficou 5 horas esperando para entrar num comício do Trump e foi barrado. Você imagina esse deputado encontrar alguém todo dia quando estiver entrando na Câmara dizendo para ele, você foi barrado no comício. Não é nem falar da mãe, hein? O que será que ele vai fazer? Olha como você foi rejeitado por quem você ama e não sei o quê. O que será que ele vai fazer? Se ele encostar um dedo, é cassação. O líder da oposição, também do PL, e que atacou o Glauber publicamente e tudo mais, tem um caso também notório e público de que teve uma campanha eleitoral no Rio Grande do Sul financiada por um condenado por trabalho escravo. Imagine, todo dia o líder da oposição, quando for chegar no gabinete, ter alguém dizendo, você apoia trabalho escravo, foi condenado por trabalho escravo, quem pagou tua campanha? Todo dia. Como inúmeras vezes o provocador que atacou o Glauber já tinha feito com ele. Não é nem falar da mãe. Como será que ele vai reagir? Então, gente, o que nós estamos discutindo aqui é muito sério e é a abertura de precedente. E termino apenas porque não podia deixar de repudiar uma comparação que foi feita aqui do caso do Glauber com a tentativa de impor anistia para os condenados por 8 de janeiro. O Glauber não está sendo julgado por tentativa de golpe de Estado. O Glauber não quebrou esta casa, inclusive, o Supremo e o Palácio do Planalto. O Glauber não planejou o golpe. O Glauber reagiu legitimamente a uma agressão feita contra sua mãe, com Alzheimer e que faleceu na sequência. Então esse tipo de comparação é absolutamente descabida, como foi feito.